Bom, não quer começar mesmo? Vai. Tá. Bom, então, boa tarde a todos, todas, todes. É um grande prazer estar aqui, né? Eu me lembro ainda da noite fria e meio alcoólica que precedeu, né, a gestação da ideia da FLISM há alguns anos atrás, prefiro não contar quantos, porque daí eu começo a me lembrar dos quantos anos tenho eu, né? E o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é uma espécie assim, de lista de leituras, digamos assim, de nomes de escritoras hispano-americanas, né? Quase todas escrevem em espanhol, tem uma surpresinha aí no meio, logo no início. E quero que isso funcione um pouco como um convite à leitura dessas mulheres, né? Algumas delas, em seus países, atualmente, elas já estão, em um certo sentido, reconhecidas como parte do patrimônio das literaturas nacionais, das quais fazem parte, mas elas muitas vezes são lidas só dentro da universidade, dentro da academia, nos programas de literatura, e não circulam entre um público mais amplo. E a ideia aqui é fazer a aproximação a esses nomes de uma maneira assim um pouco menos comprometida com o método, com a teoria, com os referenciais, e pensar um pouco mais assim, na questão de por que é importante pensar nessas escritoras. Respondendo um pouco, né, a provocação que a Juliana trouxe, né, na sua fala, para que a gente tenha um pouco de argumento também quando aparece um olhar um pouco mais masculinista e questiona, né? Tá, mas o que elas têm de tão importante assim, já que elas ficaram de lado? Na verdade, é justamente porque elas têm coisas muito importantes a dizer que elas ficaram de lado, né? Pode passar, por favor. Então, aqui é só um momento jabá, rapidamente. Esses são 3 livros, né, que retomam um pouco o contexto das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Eu, os meus orientandos, alguns colegas, né? A Juliana passou por um longo período trabalhando dentro do grupo conosco, né? Fez o mestrado, fez o doutorado. Estou tentando convencê-la a se candidatar ao pós-doutorado, né? Mas estamos em negociação aí. Para quem não recebeu nenhum dos livros no sorteio, só queria sinalizar que eles estão disponíveis para download no manancial da biblioteca, no repositório do Instituto de Estudos de Gênero. É só lançar o nome do livro, mais PDF, no Google, Estratégia Básica, que eles estão em diferentes plataformas, até no famigerado Libidinho, eu já coloquei lá, eu me auto-pirateei. Então vocês conseguem, porque a ideia é que, como são livros que tiveram financiamento, enfim, a ideia não é gerar lucro, né? A ideia é disseminar conhecimento. O do centro é um livro um pouco mais autoral, os outros 2 são coletâneas que eu organizei, né, com textos de outros pesquisadores, né, de outras latitudes, de outras universidades. Pode passar, por favor. Como o pessoal já repisou aqui, né, a colinha é fundamental, ainda mais a partir de uma certa idade que a memória começa a não ficar mais tão boa. Eu selecionei algumas escritoras, então, de alguns pontos específicos, né, da América Hispânica, para a gente começar essa discussão. O caso mais interessante aqui, que eu queria começar com a Juana Paulo Manso Martínez, esse é o nome de batismo, mais conhecida como Juana Manso de Noronha, ou Joana Manso de Noronha, porque embora ela seja argentina de nascimento, né, ela casou com um brasileiro. Ela passou muito tempo, não muito exatamente, eu não sei precisar exatamente, mas um tempo considerável vivendo no Brasil. E esse livro, Os Mistérios do Prata, é um livro que foi inicialmente publicado no formato de folhetim, num jornal voltado para a publicação de questões feministas, e foi publicado em português. A segunda edição, né, ou a edição em livro, ele vai ser publicado, então, em papel, no formato de um volume, em 1852, já na Argentina, e aí sim em espanhol. Então, só que a gente já tem um prato cheio. Para quem gosta de questões de tradução, de autotradução, de revisão, de diferentes versões de um mesmo texto, só por essa questão de uma figura bilíngue, né, nesse contexto
de trânsito continental da América do Sul, ela já se faz interessante. Mas tem mais coisas interessantes na obra dela, né? Esse livro ele é uma espécie de romance romântico, tardio, né? Então ele vai se preocupar em falar da identidade nacional argentina, mas a partir de uma perspectiva não muito presente no romantismo. Ela vai fazer uma profunda crítica à ditadura do Juan Rosas na Argentina, né? No momento em que a Argentina ainda não era um Estado soberano, e muito do enredo vai se centrar na história de uma família que está fugindo da ditadura do Rosas, está sendo perseguida politicamente. Então, certos elementos que aparecem na ficção romântica, né, como a ideia, em especial da ficção romântica de acento um pouco mais gótico, como a perseguição, a obscuridade, a natureza que deixa de ser exuberante, como no romantismo brasileiro passa a ser uma natureza ameaçadora, são utilizados para criar uma metáfora política que denuncia as atrocidades autoritárias do governo Rosas na Argentina. O outro romance dela que eu gostaria de destacar é o La Família del Comentador. Ela tem algumas outras coisas, mas eu vou focar sempre no gênero romance aqui, para ter uma linha estabelecida em torno do gênero literário, que foi publicado em 1854. E esse livro tem uma curiosidade. Esse foi publicado originalmente em espanhol, mas ele se passa no Brasil. Ele é um romance abolicionista que se passa no Brasil. Ele vai trazer a história, né, da Dona Maria das Neves e da Dona Carolina, duas mulheres brancas escravocratas, extremamente cruéis, e vai fazer a denúncia, então, né, do escravagismo brasileiro a partir dessas duas figuras femininas. E ele é o primeiro romance ambientado no Brasil, né, denunciando a escravidão. Não é o primeiro escrito por uma brasileira, né? Aí seria essa honra cabe a Maria Firmina dos Reis com o romance Úrsula, né? Mas é o primeiro romance ambientado no Brasil. Pode passar, por favor. E para quem não se sente muito seguro para se jogar na leitura em espanhol, eu gostaria de comentar que esses dois romances estão traduzidos para o português. A Família do Comendador, numa edição muito bonita, inclusive, com capa dura. E eles são... é razoavelmente fácil encontrá-los para compra, né? Para quem se aventura no espanhol, é até mais fácil, porque são romances que estão em domínio público, né? Vocês encontram facilmente para download nos repositórios. Se tiverem alguma dificuldade, eu até repasso para vocês depois, né? Mas para quem acha que o espanhol é barreira, não tem desculpa, né? E são romances argentinos que falam sobre nós também, né? Um pouco por essa ideia da travessia linguística, no caso do Mistérios do Prata, e um pouco por causa dessa ideia de um olhar de uma mulher estrangeira, de uma mulher argentina, fazendo a crítica do Brasil escravocrata do século XIX. Pode passar, viu? Um outro nome que eu acho que merece destaque também é o da Clorinda Mato de Turner, né? Que é uma escritora... Ela é nascida no Peru, mas é difícil de dizer que ela é peruana, porque ela nasce no Peru quando o Peru ainda é propriedade da Espanha, né? Assim como a Juana Manso de Noronha, a Clorinda Mato de Turner tem uma atuação política muito forte, criticando, né, as hierarquias do século XIX no Peru, focando especificamente na questão da opressão das elites criojas, que são as elites brancas, né, os espanhóis que nascem no continente americano, e a maneira como eles estabelecem, né, relações extremamente violentas e colonialistas sobre os corpos dos indígenas, né? Então, há uma crítica voltada também para as relações étnico-raciais, né, fazendo uma crítica do regime escravocrata também, mas aqui focando não na ideia da escravização dos africanos,
e sim na escravização dos povos autóctones, né? Da mesma maneira que a autora anterior, ela também é uma romântica tardia. E uma coisa muito interessante aqui é que, ao contrário do romantismo mais canônico que a gente conhece, aqui há uns elementos trágicos muito fortes, né? Então, é o amor que não acontece. O amor não acontece porque ele está impedido por questões de ordem política, né? No caso de Ave Sem Nido, que é o mais importante, né, dos romances dela, a gente tem a figura do padre Pedro de Miranda, que é um padre extremamente libertino, né, e que tem, então, um filho e uma filha com mulheres autóctones, né, com mulheres indígenas. E toda a tragédia do romance acontece porque esses dois jovens, o Manuel e a Margarita, se encontram e se apaixonam perdidamente, né? Só que esse amor, em um dado momento, a grande virada é que eles descobrem, então, né, que não podem manter essa relação por conta dos laços consanguíneos, e daí o título do romance, né? Tem uma pequena citação na parte final que diz que eles sucumbem, então, né, como tiernas aves sem nido, né, como aves ternas e sem ninho, porque, afinal de contas, não podem realizar esse amor que parecia uma potencialidade, né? Essa ideia do idílio que está interditado e que não se consome, nos romances dessas mulheres, sempre vai aparecer com um acento político muito forte, né? No Brasil ele também aparece, se a gente pensa no romantismo canônico, mas uma ideia de alegoria da nação, né? da mistura das raças, como no caso da Iracema. E no caso dessas mulheres hispano-americanas, quando essa relação entre homem branco e mulher indígena aparece, é sempre para mostrar e para denunciar a violência colonial. Não é à toa que elas não agradaram, né? A Clorinda Mato de Turner foi excomungada pela cúria espanhola por conta do atrevimento, né, de criar essa figura do padre libertino com 2 filhos em terras americanas. Pode passar, por favor. Essa capa aqui é a capa de uma das edições mais famosas, né, que é da Biblioteca Ayacucho, né, que é mantida pelo governo da Venezuela, que tem um projeto maravilhoso. Na época, o Ángel Rama chegou a participar da curadoria. E esse é um texto, é um dos poucos textos que, embora não circulem muito fora da academia, né, ele é um texto já consagrado, né, por 2 motivos. Primeiro, porque o Antônio Cornejo Polar, que na minha opinião é o melhor crítico literário peruano, escreveu muito sobre ele, escreveu muito sobre a Clorinda. E segundo, porque a Clorinda tem um papel muito importante de ser a precursora de um movimento chamado indigenismo, né, ou indigenismo, que é diferente do indianismo. O indianismo, lembremos do nosso Alencar, produz aquele índio idealizado, bem comportado, bom selvagem, né? Enquanto o indigenismo, ele ainda é uma ideia de representação do outro, né? São escritoras brancos e brancas falando dos indígenas, mas falando já mais atentos para a questão das violências sociais, das violências coloniais e dos conflitos étnico-raciais no contexto do século XIX. Pode passar, por favor. O terceiro nome que eu trago, também de uma argentina, mas de uma Argentina que é um pouco fronteiriça dentro do seu próprio país, é o da Juana Manuela Gorriti, né? Ela nasce em Rosario de la Frontera, na província de Salta, né? Ela é bem ao norte-noroeste da Argentina. Então isso já a coloca fora da vida cosmopolita de Buenos Aires, né? Ela é autora de uma obra muito grande. Depois eu vou mostrar as referências ali, inclusive, da obra completa, que foi publicada entre 93 e 99, foi resgatado, isso foi colocado à disposição pela Fundação Banco do Noroeste, que é uma fundação cultural
de um dos mais importantes bancos da província de Salta. Então eles fizeram um projeto bem interessante para resgatar essa obra. E ela também vai se enquadrar como uma romântica tardia, né? Mas não tardia o suficiente para ser considerada realista. Então, é um romantismo tardio, preocupado com algumas questões sociais, mas as questões sociais aparecem de maneira um pouco mais alegórica, né? E não com os preceitos do realismo mais canônico, né? O livro El Pozo de Iochi, publicado em 1869, ele também vai dialogar com essa crítica à tirania do governo Rosas na Argentina. Então, essa figura do ditador, ela é tão forte na autoria feminina do século XIX que algumas pesquisadoras, como a falecida Márcia Hope Navarro, chegaram a criar um termo, né, para categorizar esse tipo específico de romance, que seria o romance de ditador, que tem um conjunto de traços, né? A figura autoritária do ditador, o diabo, independente de ser ou não a figura central, ele é um centro de gravidade muito potente, né? Para atrair a condução do enredo, né? Nesse romance, a figura principal é o Teodoro, que é um oposicionista do governo Rosas, que também tem que marchar em fuga, né? Na primeira parte, e na segunda parte aparecem todos os personagens em torno do Teodoro, familiares e amigos, né? Aparece mais uma vez a ideia do amor impossível e essas convenções meio góticas também, da perseguição, da natureza que parece ameaçadora, vão surgir nesse romance. Pode passar, por favor. Aqui eu tenho as 3 capinhas, né? Do volume Sonhos e Realidades, uma obra em 2 volumes com os textos menores, crônicas, contos e ensaios. Ela escreveu muitos contos também. Nos contos ela tem uma abordagem estética assim, um pouco mais conservadora, digamos assim. Ela vai trabalhar muito com um gênero chamado lendas e tradições, né? Que são histórias da tradição oral que são, então, recuperadas e apresentadas em formato literário. E nessas lendas e tradições, quando a gente pensa, né, na literatura oral brasileira, num Câmara Cascudo da vida, a gente tem muito de história indígena, de história do interior. No caso da Juana Manuela, o que a gente tem são muito histórias de fundo cristão. Aparições da Virgem, um imaginário ibérico muito forte que vai aparecer aclimatado no cenário do Pampa argentino. Aqui no centro, né, é o primeiro tomo dessa edição das obras completas. E aqui, uma das opções que a gente tem disponível em português, ainda em catálogo, para quem tiver interesse, por conhecer os contos, né? Foi produzido por 2 professores da FURG, né, que reuniram uma turma interessada na literatura do século XIX, escrita por mulheres. Eles fizeram uma coletânea do que eles consideraram os mais interessantes contos da Juana Manuela Goritti e incluíram nesse volume, né, que ainda se encontra, né, disponível no mercado. Uma coisa curiosa sobre ela, aqui, como é que eu estou de tempo? Já comi muito? Não, é pouquinho. Um pouquinho? Então, assim, inclusive, eu vou interromper, eu não vou seguir. Eu tinha mais 2 escritoras, mas eu vou deixar para depois recuperar também, para não avançar muito e não roubar o espaço da Mônica. Uma curiosidade sobre a Juana Manuela, que, né, como foi perseguida também pela ditadura do Rosas, ela e o pai, na verdade, muito jovem ainda, elas se veem obrigados a fugir da Argentina e eles sobem, então, para a região da Bolívia, né? Depois para o Peru e tal, mas inicialmente para a Bolívia. E ela, para ajudar na renda familiar, ela começa a fazer empanadas, né, para serem vendidas, enfim, né, na vizinhança, para ajudar, porque eles deixam todas as posses, né, em Salta e chegam assim despossuídos
na Bolívia. E até hoje, na Bolívia, um sinônimo de empanada é salteña, justamente porque faziam muitos sucessos las empanadas de la Dona Salteña. E a Dona Salteña era a Juana Maria Gorriti, né? Que acabou, então, marcando a sua presença não só na literatura, mas na gastronomia, né? da Bolívia. Tinha mais algumas coisas para falar, mas se der tempo, depois na conversa a gente recupera. Agradeço a atenção e passo a palavra para a Mônica. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Quando a gente estava conversando como íamos fazer a mesa hoje, eu disse para o Anselmo, vamos fazer uma coisa bem informal, e eu realmente fui bem informal, então não tem slide, certo? Então não esperem de mim fotos. E a gente conversava também sobre essa dificuldade que a gente tinha em acessar essas escritoras latino-americanas, né? Então é muito bom colocá-las em diálogo, porque efetivamente elas estavam em diálogo. A própria Juana Noronha veio, enfim, publicou com as brasileiras, né? Então, assim, elas estão conversando, e espero que a gente possa conversar assim hoje também. Eu vou contar uma historinha, na verdade, e aí tentar mostrar para vocês, enquanto a minha formação de leitora de escritoras mulheres brasileiras, um pouco desse caminho que a história da literatura brasileira tem traçado nesses últimos anos, recuperando essas mulheres e repensando o papel delas dentro da literatura brasileira, certo? Mas não vai ser uma coisa muito teórica, enfim, a gente abre para discussão depois, vou fazer uma coisa meio breve, né? Mas quando eu fiz a minha graduação, eu fiz a graduação dupla, acho que tu também fizeste, né? Em inglês e português? Comecei, mas abandonei, acabei fazendo só... Eu comecei o inglês e português, ia ficar só no inglês, depois fiquei no português, ainda bem que fiquei. E eu comecei a fazer as disciplinas de literatura brasileira. Cheguei na disciplina de século XIX, a gente fazia primeira metade do século XIX numa disciplina, segunda metade realismo, principalmente, numa outra disciplina que era só isso. E a avaliação final, como acontece, né? Um ensaio final que a gente tinha que escolher o tema para escrever e tudo mais. E eu comecei a olhar o programa, tentando pensar o tema que eu ia fazer o meu ensaio. E eu pensei, não tem nenhuma mulher aqui. Por quê? Onde elas estão, né? Aí eu fui falar com o meu professor. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa disciplina, eu estava fazendo uma disciplina de século XIX inglês. Na disciplina do século XIX inglês, tinha quase só mulheres, né? Tava a Jane Austen, tava a Charlotte Brontë, tava a Emily Brontë, tava a Elizabeth Barrett Browning, e timidamente tinha um Dickens ali, um conto do Dickens e um Henry James muito tímido, assim, mas eu lia principalmente mulheres, elas ganhavam de 4-2. E na brasileira, nós perdíamos vergonhosamente por VO, não tinha nenhum. Cheguei pro professor e disse, professor, tem alguma? Eu queria escrever sobre uma mulher no meu ensaio, será que tem alguma escritora que tu poderia me recomendar como leitora e tal? E ele pensou, não tem uma. E aí ele me deu o nome e, claro, a maioria das pessoas, quando pensa em escritoras brasileiras do 19, imediatamente vai vir esse nome à mente, que é a Júlia Lopes de Almeida. Né? Então ele disse, não, tem a Júlia Lopes de Almeida, mas não me disse livro. Aí eu fui atrás na internet, naquele tempo a internet não é o que é hoje, então era bem mais difícil de achar coisas, mas eu achei um PDF pirata do Livro das Noivas, que é um livro de crônicas que a Júlia Lopes escreve com recomendações para moças casadoras, né? De como é a vida de casado. E eu pensei, tá, isso aqui então, né? Fiz aquele ensaio muito mal feito, assim, foi terrível. Eu fiquei com essa impressão de que era isso que tinha na literatura brasileira do século XIX. A gente caminhou muito desde então, isso já deve fazer o quê? 2008, mais ou menos, 2010, mais ou menos que eu fiz essa disciplina, já temos aí uns quase 15 anos. Eu acho que a gente tem caminhado muito no sentido de que Júlia Lopes de Almeida para vocês já é um nome que não soa estranho. E que vocês saberiam apontar romances.
Isso não quer dizer que naquela época a Júlia Lopes de Almeida não tivesse sido já publicada e republicada e reeditada. Imaginem que a Editora Mulher estava funcionando a todo vapor, né, nesse período. Mas os textos não chegavam nos alunos de graduação e eu era uma aluna de graduação bem mediana. Eu não era assim, nossa, busco muitas coisas, sou super culta, sabe? Eu era uma aluna bem assim, nem sabia pesquisar, enfim. E aí, então, demorou muito tempo para eu chegar nelas e talvez até por isso eu tenha feito a minha formação no inglês, porque era muito mais fácil chegar nos textos de escritoras mulheres, né? Mas então cheguei. E aí é muito curioso a gente pensar até mesmo a biografia dessas escritoras, né? O Anselmo ressaltou como essa biografia até das escritoras hispano-americanas é uma biografia cheia de conflitos. Elas têm que sair dos lugares em que elas estão e tudo mais. A Júlia não é muito isso, né? A Júlia nasce numa família de médicos, né? O pai dela é médico. Ela nasce no Rio de Janeiro, mas ela vai morar em Campinas. Ela é criada em Campinas. E desde a infância elas escrevem. Ela e a irmã dela, Adelina, que é poeta, né? Elas escrevem poesia, elas escrevem coisas. E ela tem uma historinha, uma anedota, assim, de que o pai dela que força ela a escrever. O que é o contrário do que a gente espera. Em geral, a gente espera que elas não se escondam dos pais para escrever, mas não, é o pai dela que diz para ela que ele precisa escrever uma resenha para um jornal para o qual ele colabora e ele não tem tempo, então ela que escreva a resenha para ele. E aí a primeira publicação que ela faz é porque o pai pede para ela escrever a resenha. Ela entra então no jornal com esse aval paterno. E ela vai publicar muito, mas principalmente vai publicar depois de casada. O que eu acho também que é uma diferença importante, né? Até para a gente pensar o estilo dos textos dela, né? Porque a Júlia talvez a gente possa considerar como uma escritora feminista, em linhas gerais, acho que ela não usaria esse termo para se referir a si mesma, mas de um feminismo muito tímido e ainda muito conservador, né? Se comparado com outras escritoras do mesmo período, muito conservador, né? Então, ela vai falar de um lugar de bastante privilégio. E eu acho que existe essa diferença, se a gente tiver que comparar, né, entre essas escritoras e uma Júlia Lopes de Almeida. Ela fala desse lugar de quem está inserida nos círculos culturais muito privilegiados, né? Que tem um aval familiar e depois do marido para escrever, e que vai ser capaz de circular tanto no Brasil quanto na Europa, porque ela vai para Portugal e circula muito bem no meio impresso europeu também, principalmente português, né, no caso. Ao ler os romances dela, a gente percebe que ela vai valorizar muito mais do que seus pares homens a experiência feminina, obviamente, né? E talvez o maior romance que ela tenha, para quem não conhece Júlia ainda, seja A Falência, que talvez é o mais conhecido, né? Acho que foi leitura de vestibular esses tempos. Da URGS foi um tempo atrás, né? E A Falência é um... Eu acho que a família Medeiros também foi indicado em São Paulo em algum momento. Eu acho que sim também. A família Medeiros é um pouco interior, né? É. A Falência já é do começo do século XX, 1906? 9? Obrigada. E um romance que vai tratar, então, de uma situação social a partir de um ponto de vista da experiência feminina desse movimento econômico e político que é a modernização do sistema financeiro brasileiro no final do XIX. Né? Então a gente vai ter essa derrocada dessa família, derrocada financeira, né? A falência da família, que é uma falência econômica, mas também uma falência moral, porque aí estão ali implicados os valores da sociedade patriarcal tradicional brasileira, que vai, de certo modo,
tá em embate ali, né? Uma certa ideia de uma tradição relacionada a uma cultura portuguesa, do português que vem para o Brasil e consegue, a meio self-made man, assim, né, se estabelecer e tudo mais, e de uma certa modernidade que começa a surgir, que aparenta no romance ser um pouco oportunista, assim, né? Mas, quando a gente começa a ver as consequências que isso traz para a vida dessas mulheres, principalmente da Camila, que é a personagem principal, o que parece ser a conclusão é de que estamos entre a cruz e a caldeirinha, como sempre estamos no Brasil, e nenhuma das soluções realmente é boa. E a modernidade, na verdade, não traz nada de positivo e nem uma nostalgia do passado, porque nem o passado também trazia algo de bom, de satisfatório para a vida dessa mulher também, e dessas mulheres que estão ali representadas. Já voltado para um ambiente um pouco mais íntimo, eu acho que é importante a gente lembrar, e eu vou citar só esses 2 romances, ela tem mais de 10 romances, então teriam vários outros títulos. A Viúva Simões, que para mim é um dos meus preferidos, porque é um romance anterior, é de 1897, e trata dessa história dessa mãe, a Viúva Simões, que tem uma filha que entra no mercado de casamento, assim, né, tá começando, debutando, e essa mãe reencontra um amor antigo, que foi namorado dela quando ela era jovenzinha, e esse amor antigo começa a frequentar a casa e não sabe com quem fica, se fica com a mãe ou se fica com a filha. Então o embate do romance é esse jogo de disputa entre uma mulher madura e uma jovem menina. E então as duas estão competindo por esse mesmo homem, né? E o homem decide pela filha. E a mãe faz um apelo à filha. Ela diz pra ela, tu vai ter outras chances. Eu não tenho mais nenhuma. E a menina insiste. E aí a tragédia acontece. Eu não vou dar spoilers do que acontece no final. Acho que vale a pena a leitura. Mas é um romance que explora um pouco essa dimensão do desejo feminino, que me parece um traço bastante inovador em termos de temática a ser tratada desses romances brasileiros ao longo do 19, certo? E tem só fica, né? É essa a única escritora? Obviamente não, né? Então, assim, é muito gratificante ver hoje em dia que muitas das obras que as escritoras do 19 produziram, publicaram, têm um acesso muito mais ampliado, não só pela iniciativa da Editora Mulheres, que foi uma editora que funcionou na Universidade Federal de Santa Catarina, né, coordenada pela professora Zé de Luzarte, principalmente, né. Acho que até o Anselmo publicou Sim, eu fiz a reedição junto com a Rita Schmidt, lá da URGS, do romance O Perdão. Isso, que é de uma escritora gaúcha, Andradina de Oliveira, que a gente conseguiu encontrar, que é dia dos sebos. Né? 2010, né? Sim, saiu em 2010, que era o ano... Foi o que eu ano tava fazendo essa disciplina. E o romance da Andradina completava 100 anos, então teve uma da primeira edição, então teve um aspecto simbólico interessante. E curiosidade, a Andradina teve muitas vezes aqui em Santa Maria fazendo palestras. Ela ganhava vida como palestrante e jornalista. E eu acho que outro nome que ficou também, que já está circulando como um nome canônico já, é o da Maria Firmina, né? O Anselmo também já mencionou. A Maria Firmina dos Reis escreveu o Úrsula, que foi tido como o primeiro romance abolicionista, e é o primeiro romance abolicionista brasileiro. E era não só uma mulher, mas também uma mulher negra, né? Filha de uma mulher escravizada, na verdade, escravizada liberta, né? Professora, e ativa como professora no Maranhão por muitos anos, morreu com 95 anos, assim, teve uma vida bastante longa. Ela era professora concursada no interior do Maranhão. Né?
e ativa, assim, na vida política, pelo que me pareceu, assim, da vida política da cidade, que era uma cidade pequena, onde ela morava, né? Assim, publicava no jornal, fazia crítica e tudo mais. Mas não deixou muitos textos, alguns contos, talvez o mais conhecido, A Escrava, seja, né? E esse romance, que é também um romance romântico, né? Essa história de um triângulo amoroso entre um jovem idealista e uma mocinha que é perseguida por um dono de terras malvado, né? Que quer dominá-la, enfim. O que talvez seja o mais interessante do romance da Úrsula, não é tanto seu enredo, é obviamente aquele capítulo que até eu acho que tu mencionaste na fala com a Ana Maria Gonçalves. O capítulo é A Preta Susana. A Preta Susana, que é um momento em que uma das escravizadas da fazenda onde mora, da casa, na verdade, onde mora a Úrsula, conta a sua história, né? Então a gente tem esse vislumbre, porque eles não são as personagens principais, mas o vislumbre da experiência das pessoas escravizadas no Brasil, num relato em primeira pessoa, por mais que não seja o protagonista da história, né? Então, uma realidade muito mais multifacetada sobre a realidade brasileira, racial brasileira, do que os outros romances que foram produzidos no mesmo período, né? Pensem na Escravizada, por exemplo, né? Ainda assim, nem todas as escritoras que eu queria te mencionar hoje trabalham com romance, né? Eu poderia mencionar várias poetas, assim. Eu queria trazer duas escritoras que foram principalmente jornalistas, né? Porque eu acho que a atividade do jornalismo e da literatura no século XIX, principalmente no final do século XIX, se confundia muito, né? Então, é difícil pra gente separar, porque não escreveu um romance não é escritora, não, funcionava também como escritora literária mesmo, né? E uma das mulheres que eu gostaria de mencionar é a Josefina Álvares de Azevedo, que foi uma jornalista paulista, nascida em São Paulo, que fundou um jornal em 1888 chamado A Família, em São Paulo, né? E fez desse jornal um centro, vamos dizer assim, de circulação de textos escritos por mulheres e de combate, né? E defesa dos direitos femininos, principalmente do direito à educação e depois o direito ao voto. Então, ela faz uma verdadeira cruzada buscando o voto feminino e ela vai aproveitar o jornal para fazer a propaganda da peça que ela escreve defendendo o voto feminino, que é uma comédia, chama O Voto Feminino, assim, surpreendentemente, e que vai tentar mostrar, então, a opressão que as mulheres sofrem de um jeito muito curioso, porque as mulheres na comédia são muito mais inteligentes que os homens. E, enfim, a gente pode pensar que a moral da história é assim, nós somos tão inteligentes e é eles que mandam, né? O que várias vezes, assim, desde 2018 a gente se pergunta se é isso mesmo que acontece. Mas, enfim. E o último nome que eu queria mencionar, que já foi mencionado, é o nome da Andradina, que também foi jornalista, também fundou um jornal. O jornal dela chamava O Escrínio. Ela nasceu em Porto Alegre, mas ela circulou no Rio Grande do Sul, então ela funda o Escrínio em Bagé, mas ela mora aqui em Santa Maria. E até tem uma aluna aqui, a Luísa, que faz pesquisa sobre a Andradina, e ela descobriu que ela ia fundar uma escola aqui. Mas aí não se sabe se ela funda realmente a escola, mas ela anuncia que a escola vai ser em Santa Maria, vai funcionar, tem um endereço e tudo mais. Mas ela fica muito pouco tempo, então acho que a escola não efetivamente se estabelece, né? E esse Escrínio é um jornal que dura também mais de 10 anos. E ali ela também vai fazer a defesa pelos direitos da mulher, principalmente o direito à educação e o direito ao acesso ao mercado de trabalho. E aí a gente pode problematizar, né, que as mulheres vinham trabalhando desde sempre aqui no Brasil, mas enfim, a esse mercado de trabalho formal e qualificado pela educação. Então, o acesso da mulher ao trabalho via a sua educação como pensadora, como intelectual, como trabalhadora das ideias mesmo, né? E ela vai publicar também diversas obras que muitas se perderam, né? É muito difícil achar os textos da Andradina,
O próprio escrínio está espalhado pelo estado, tem uma coisa em cada arquivo, é muito difícil de recolher. Mas vai publicar O Perdão, que é o romance mais conhecido dela, porque a gente tem acesso a ele, graças ao Anselmo. Na verdade, teve mais gente... Graças a Rita Schmidt, tá? E há um microfilme da Biblioteca Nacional, que na época uma doutoranda da Rita, que tinha uns parentes na Alemanha, levou para a Alemanha para fazer a impressão na Alemanha, porque a gente não tinha condições financeiras de cogitar a impressão. Daí desse material, eu ainda tenho a cópia a fotocópia da impressão desse microfilme, que foi o ponto de partida, né, para a gente fazer a atualização do texto e a publicação. Para vocês verem como o esforço é enorme para a gente acessar, né, esses textos. O romance O Perdão é um romance sobre um adultério também, mais um desses romances de adultério do 19, assim. Então, trata desse problema da infidelidade feminina, mas trata do ponto de vista de questionar que tipo de desejo é esse que essa mulher pode ou não pode sentir em uma cidade que também está se modernizando, porque é muito interessante ver esse retrato de Porto Alegre, que ela faz o romance que se passa em Porto Alegre, que é uma cidade que está ficando moderna. Não é moderna ainda, mas está ficando, né? Está passando por todas as reformas, enfim. Tem uma tentativa no romance da Andradina muito interessante de se aproximar da linguagem falada, principalmente nos contextos em que ela retrata classes desprivilegiadas. Então, os trabalhadores, as pessoas pobres, quando eles falam, ela tenta retratar isso de forma mais próxima possível, e tem uma distância muito grande entre como o narrador fala e essas personagens falam. E isso já prenuncia algumas questões que vão surgir com o modernismo já da década de 20, né? Então, alguns desses elementos vão surgir. Para encerrar, eu vou ficar com uma pergunta, assim, que é: será que os nossos programas de leitura das nossas disciplinas continuam ainda com esse viés tão masculinista do tempo que eu fazia graduação, né? Mesmo que os nossos cânones ainda sejam bastante masculinistas, eu acho que a gente está abrindo, e já abriu muitos espaços para repensá-los, né? E que muitas dessas questões que essas obras oferecem são interessantes para a gente tratar, são importantes para a gente repensar o que é a literatura do século XIX, né? E que a gente não pode também... sob o título de literatura de autoria feminina, reduzir todas essas literaturas a uma coisa só e dizer que isso é a literatura das mulheres, né? Porque vocês viram aqui que tem muitas perspectivas, que conforme o lugar de onde a autora vem, o lugar social de onde ela vem, o meio no qual ela está inserida, a gente tem vários pontos de vista distintos, né? E que abrem mundos possíveis muito diferentes que a gente pode imaginar e reconstruir o nosso olhar histórico para o século XIX, para a literatura do século XIX. Tomara que a gente consiga fazer isso nos nossos programas que vêm e que venham. E é isso. Obrigada. Perguntas, eu acho, né? Pode falar. Oi. Eu sou a Anne Kellen, do curso de História, acho que a Mônica não me conhece, mas ela conhece o pessoal aqui. Faltou uma escritora. Faltou muitas. Não, faltou muitas, mas é que assim, eu tenho, como essa escritora é minha bandeira, eu deveria andar com camisetas dela. Então, eu acabei de escrever um prefácio para uma dissertação que fez toda uma recuperação dela como feminista. E ela também era jornalista, então, do teu recorte, que é a Emília Freitas, professora cearense, trabalhou a maior parte da vida no Amazonas e tem o primeiro romance de ficção científica, né, que ela postula como um romance de ficção científica, que é A Rainha do Ignoto, mas que também é um romance declaradamente feminista, né? Então, é uma mulher que ousa escrever fora do eixo
Rio-São Paulo, e a gente sabe que ainda hoje isso é difícil para as mulheres escritoras, né? Está fora daquele eixo e ainda colocando questões muito fortes, como, por exemplo, a questão da violência doméstica, que não era algo que circulasse nos textos da época, e o que a gente só vai ver, talvez, no século XX, em escritoras trazendo, que é a questão da, vou botar aspas, tá? Escravidão pelo afeto, ou seja, a mulher que se deixa ficar numa situação de violência protegendo o agressor, né? E ela traz isso, elabora isso num sentido de, tanto que o subtítulo do romance é um romance psicológico, né? Por quê? Porque ela quer investigar a psique feminina, se colocar nessa situação. E ela vem de uma família que era, né, de intelectuais, políticos, abolicionistas. Ela traz isso, né, esse jornal que ela tem junto com o marido, e eles vão passar a maior parte do tempo com panfletos, né, em cima dessa situação. Mas é interessante que ela traz para o romance a questão de que a escravidão não termina em 1888, né? Tanto que a rainha do Huguenot e as suas paladinas, né, elas andam pelos túneis que existem no país, e aí ela vai buscar lendas, né, que vem da Península Ibérica sobre as encantadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Salamandra do Jaral, a Salamanca do Jaral, né, que é outra dessas encantadas, e elas são um exército de mulheres que tem uma rainha, mas ela é eleita democraticamente. E essas guerreiras andam pelo país atuando justamente em caso de mulheres e crianças que estão sofrendo violência, ou em casos que você encontra pessoas negras ainda em situação de escravidão, porque os seus senhores escondem essa situação. Então é um livro, né, que tem uma série de elementos. Eu também não vou dar spoiler do fim, embora eu seja contra spoiler de livro com mais de 50 anos. Eu acho que a falha é nossa, não de quem escreveu, né? Mas ela faz uma investigação sobre o quanto os afetos nos colocam as mulheres subjugadas, e que a liberdade não é terminar com os afetos, mas buscar um tipo de afeto que não envolva você entrar naquele papel de gênero do século XIX. Então, assim, ponham nas listas de vocês. Eu digo que eu só paro de lutar pela Emília Freitas quando ela tiver em todos os livros de literatura do ensino médio. Só duas curiosidades a respeito da Emília Freitas que eu acho bem interessantes, né? Uma eu vou falar num tom de tiozão que talvez possa me render quase que um cancelamento, mas a gente arrisca para não perder a piada. A Emília Freitas, ela, na sua vida pessoal como escritora, é aquilo que hoje a gurizada mais nova chamaria de Maria Mucilon, em um certo sentido. E isso é um dado importantíssimo sobre a trajetória dela, porque ela é cearense de nascimento. Ela vai casar com uns 40 e tantos anos, ou seja, assim, a idade de avó no século XIX. E ela casa com um rapaz que tem, assim, metade ou um terço da idade dela. Um rapaz muito jovem. Isso é um escândalo no Ceará, é um horror na cidadezinha. E a ida dela para Manaus se dá justamente por conta do escândalo desse casamento, né? E uma outra coisa interessante, nesse universo com vários tons de coisa insólita, é o fato de que ele é um romance descaradamente espírita, né? Há uma defesa do espiritismo, né? Bem no tom do que era o espiritismo do século XIX, como a ciência de falar com os mortos, né? Inclusive, ela e o marido fundam a primeira sociedade espírita de Manaus. Então, é interessante, por mais que seja paralelo à história do livro, eu achei interessante trazer isso,
porque se cruza com alguns elementos que a gente está trazendo aqui. Essa errância dessas mulheres escritoras, ela parece ser uma constante, tanto nas brasileiras quanto nas hispano-americanas. A própria Andradina vai ter que sair daqui de Porto Alegre, sai quase expulsa, porque ela vai defender o divórcio e o divórcio a partir desse olhar feminino, assim, e é expulsa de Porto Alegre. Ela tem que vazar porque eles choca muito a sociedade porto-alegrense do começo do século XX que uma mulher queira se divorciar, né? A própria Alicia Floresta também tem essa sequência, né, de sair. Gente, muito obrigada. A gente agradece a presença e lembra vocês que às 7 temos a videoconferência com a Maria Valéria Rezende e agora as oficinas aqui no prédio mesmo, né? Eu acho que o debate pode continuar com a Maria Valéria Rezende, porque ela foi perseguida pela ditadura, então assim, ela é feminista, é criadora, uma das idealizadoras do movimento livre das letras, né? Então eu acho que vai ser... Amarrar toda a parte. Vai amarrar a parte. Não esqueçam a lista de presença. Isso, as oficinas estão correndo aqui em diferentes salas, na 1203, na 1217, 1203 a literatura e intermedialidade, 1218. Troquei de ontem. Ainda bem que eu tenho pai, tá? Essa foi ontem. 2320, o Lima Barreto, né? 220, Grupo de Leitura do DAO, Literatura Latino-Americana Contemporânea. 2120, Zumbidos do Colapso, pela sua metade dos títulos que vocês já, quem está inscrito já reconhece. E 2119, o Simbólico Abissal, um mergulho não euclidiano ou da cor. Né? Gente, quem não se inscreveu, tá? Vocês não se inscreveram e querem participar de alguma